Bom dia, terceiro ano. Bom, seguindo aqui, né, a nossa nova dinâmica, que será com as terças-feiras de revisão e as sextas-feiras de texto dissertativo argumentativo. Hoje nós daremos continuidade, né, ao assunto que nós iniciamos na aula anterior, na terça-feira passada. Bom, na aula passada, né, só retomando aqui alguns conceitos-chave, nós discutimos o que é linguagem, né, que chegamos à conclusão de que linguagem é todo o conjunto de signos capaz de produzir sentido, né? Então, a gente viu esse conceito de linguagem, vimos a diferença entre a linguagem animal e a linguagem humana, né? Que a linguagem animal ela é pautada ali na sobrevivência, né, dos bichos, e ela é muito menos complexa que a linguagem humana. Então, nós vimos aí essa diferenciação, né, entre a complexidade da linguagem animal para a linguagem humana, que essa linguagem animal também pode ser muito mais complexa e nós não conhecemos, né, mas do que conhecemos da linguagem animal, ela é inferior, digo inferior em complexidade, à linguagem humana, né? Porque estamos organizados socialmente, culturalmente, então a nossa linguagem ela é muito mais complexa que uma linguagem pautada somente na sobrevivência, no caso da linguagem animal. E, dito isso, né, com esse conceito abrangente de linguagem como conjunto de signo que produz sentido, nós vimos que essa linguagem ela se subdivide aí em dois grandes grupos, que é a linguagem verbal, que é aquela que utiliza o código verbal, né, o código escrito ou falado, e a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza outros signos além do signo linguístico, que podem ser, por exemplo, os signos visuais, ou alguns sons que nos produzem sentido na gente, né? Então, a gente viu aí esses dois tipos de linguagem. A apostila de vocês focalizou na linguagem não verbal, né? Ou seja, focalizou ali no estudo dos signos visuais. O que são os signos visuais? São os signos que produzem essa linguagem não verbal, especificamente a linguagem visual, né? Então, a gente subdividiu essa linguagem não verbal em ícones, índices e símbolos. Os ícones são aqueles signos visuais, né, que têm a tentativa de representar minuciosamente o real, como, por exemplo, uma fotografia, né? Que a intenção é que se reproduza o ambiente e a pessoa fotografada naquele momento. Nós temos também a planta de uma casa, né? Que é um signo visual que é pautado nessa representação do real. É algo que será materializado. Ou um diagrama, representando ali esqueci o nome, uma operação. Então, a gente tem o ícone, que é essa representação do real, onde a gente tem alguns signos visuais que o contemplam. O índice, que é quando eu tenho um signo visual que me remete a um conceito, a uma outra coisa. Por exemplo, quando eu vejo fumaça, a minha cabeça logo associa a fumaça ao fogo. Ou quando eu vejo uma pegada, eu logo associo a pegada a alguém que fez essa pegada, né? Quando eu vejo no céu uma nuvem escura, eu associo essa nuvem escura à chuva. Então, o índice, ele tem essa relação de significação com um referente. Tipo, eu vejo um signo visual específico, no caso a fumaça, pegado à nuvem escura, e eu remeto a uma outra coisa, que no caso seria o fogo, a um humano, né, uma pessoa que tem pegada, ou um bicho, o que for,
e a chuva. Então, o índice, ele é isso. E nós temos os símbolos, que, por sua vez, eles são pautados em convenções sociais, né? Então, houve ali, em algum momento da história da humanidade, uma espécie de convenção entre os falantes e ficou decidido que aquele símbolo representaria tal coisa, como, por exemplo, a pomba branca ou a cor branca em si representando a paz. Isso não é natural, é completamente arbitrário. Alguém decidiu que essa cor representaria a paz. Assim como em algum momento da história da humanidade foi decidido que o vermelho indicaria perigo, né? Então, é completamente arbitrário, apesar de eu achar que o vermelho nem seja tão arbitrário assim, né? Porque o vermelho remete a sangue, sangue remete a perigo, etc. Mas, de toda forma, também é um símbolo, porque foi pautado aí nessa convenção social. Ou a auréola indicar uma santidade, né? Aquele negocinho que fica em cima da cabeça dos anjos. Tudo isso são representações pautadas em convenções sociais. E as provas, né, de vocês de linguagens, elas costumam remeter sempre a esses conceitos, né? Vocês podem observar que as provas de linguagem, geralmente, para você resolver, tem mais de um texto. E geralmente nesses textos, a gente tem o texto escrito e algum recurso visual que você precisa interpretar. Para interpretar, você precisa compreender essa complexidade da comunicação humana, né? Tanto na linguagem verbal quanto na utilização dos signos visuais. Já que as provas de linguagens, pelo menos por enquanto, só conseguem utilizar aí esses dois recursos. Mas eu acredito, né, que agora a gente vai ter as provas digitais, nós teremos questões bem mais complexas, eu estou muito ansiosa para essas questões, inclusive, que utilizem alguns outros tipos de linguagem, como, sei lá, linguagem corporal, os sons como produção de sentido, né? Então, eu pretendo, né? Eu acredito, na verdade, eu pretendo não. Eu acredito que essas provas, elas vão ser ótimas. Mas não vai ser também de uma hora para outra, não. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para o que a gente viu na aula passada. Bom, na aula passada, a gente também viu um negocinho chamado adequação. Bom, dentro de uma situação comunicativa, né, nós temos ali o falante, nós temos o código utilizado por esse falante. No caso aqui, o falante sou eu, o código é a língua portuguesa, o canal é o meio utilizado para se falar, então o canal aqui é o Microsoft Teams. O contexto que nós estamos aqui é no contexto de aula, videoaula, onde eu sou a professora, vocês são os alunos, o meu objetivo é repassar o conhecimento, o meu nível sociocultural é de uma pessoa jovem, com ensino superior, enfim, o de vocês é de estudantes do ensino médio. Então, a gente tem toda ali uma questão, né, diversas coisas que influenciam a minha comunicação. E nisso, né, nos associando a essas questões do processo comunicativo, nós devemos adequar a nossa enunciação, adequar a nossa comunicação para que tenhamos um processo comunicativo efetivo, né? Então, o que eu estou falando quando eu falo de adequado e inadequado? Eu preciso que vocês excluam, de uma vez por todas, da cabeça de vocês, essa noção de erro. Essa noção é completamente obsoleta para os estudos linguísticos contemporâneos. Nós não utilizamos mais a noção de certo ou errado.
nós utilizamos a nomenclatura e o conceito de adequado e inadequado. Por quê? Porque dependendo do contexto da comunicação, a utilização da norma padrão da língua, ela pode ser inadequada, assim como a não utilização dessa norma pode ser adequado. Complexo, de certa forma. Bom, não é. Vamos ver aqui o que eu quero dizer com adequado e inadequado. Nós temos situações comunicativas diversas, né? Onde essas questões contextuais, elas estão presentes. Então, a gente tem situação X. O texto de um e-mail enviado por um adolescente a um amigo. Vou tirar aqui o e-mail, porque ninguém usa mais e-mail, né? O texto de uma mensagem no WhatsApp enviado por um adolescente a um amigo. E aí, cara, vamos no cinema à noite? Me responde logo. Beijo, Ju. Bom, a gente tem esse enunciado e ele é adequado. Por que ele é adequado? Porque apesar dele não estar completamente dentro das normas da gramática normativa, aqui a gente consegue entender a mensagem e nós temos ali um contexto de informalidade. Por quê? Porque a gente tem uma relação entre amigos. A gente também tem a questão da faixa etária, que aqui está dizendo que são adolescentes, né? Então, essa linguagem ela é adequada para adolescentes em uma situação informal. E também tem a relação pessoal, né? Interpessoal, que é, no caso, um amigo falando para o outro. Quando se fala entre amigos, não é necessária tanta formalidade. Então, a gente tem a situação comunicativa, a gente tem o enunciado e a gente tem o conceito de adequado e inadequado para determinada situação comunicativa. Então, a gente tem ali texto de um e-mail enviado por um adolescente a uma professora. Observem que é a mesma coisa, poderia ser mensagem também. Professora, mando-lhe este e-mail para justificar minha ausência no dia da prova. Adoeci de repente, mas amanhã estarei de volta à escola e levarei atestado médico. Obrigado, Juliana da Silva. Bom, por que aqui está adequado? É utilizado, né, a gramática normativa. E por que é utilizada a gramática normativa? Porque a situação comunicativa, ela se alterou. Aqui a gente já tem uma outra relação interpessoal, por exemplo. Não é de amizade. Aqui a gente tem uma relação de poder entre professor e aluno, né? Relação de poder não no sentido ruim, mas no sentido de que existe uma relação de poder. A gente também tem a questão de que, obviamente, um adolescente não está na mesma faixa etária de uma professora. Então, ela não pode utilizar gírias para se referir a uma pessoa que é de uma outra geração, né? Então, a gente já tem outra alteração ali no contexto. Enfim, são essas adequações do contexto. A gente tem outra situação. A fala de um adolescente ao telefone direcionada a um amigo. O que a gente já tem aqui que mudou? Aqui a gente já não tem mais texto escrito, a gente tem fala. Fala é muito mais fluida. Fala é muito mais natural, né? Então, boa tarde, como você está? Gostaria de saber se poderíamos ir ao cinema no sábado. Nós nos divertiríamos muito. Por que é considerado inadequado, né, esse enunciado? Bom, a gente não tem aqui nenhuma contradição da gramática normativa, mas ele está inadequado devido à informalidade da situação. É uma conversa entre amigos e é uma conversa falada. Quando nós falamos, nós tendemos a não utilizar sempre as normas gramaticais que são necessárias na escrita, né? Na escrita formal. Então, aqui a gente tem uma inadequação. É quase impossível que se tenham dois jovens, dois adolescentes, que falem assim ao telefone, né? Talvez dois amigos gramáticos, já adultos ou idosos,
mas dois amigos adolescentes é quase impossível. Então, a gente tem aí essa inadequação devido ao contexto. Aqui a gente já tem outra situação. Fala de um adolescente ao telefone direcionado à secretaria da escola. E aí, meu irmão, tô te ligando para saber se amanhã vai ter aula ou não. Por que que aqui é inadequado? Porque a gente tem um enunciado super informal quando a gente tem ali uma situação comunicativa que exige formalidade. Você está ligando para a secretaria da escola, né? Secretaria da escola é um núcleo, né? Ali da coordenação que exige determinado respeito. Então, aqui existe essa inadequação do enunciado, né? E não está dentro das normas gramaticais, pelo menos o básico que se tem ali no processo de comunicação falada, que a gente também vai já ver a diferença da fala para a escrita, onde a fala é muito mais fluida, né? Então, a gente tem esses dois registros, né? Que é o registro informal ou coloquial e o registro formal. Bom, o que eu quero aqui que vocês observem, né? Quando a gente está falando em formal e informal, a gente está falando em níveis de linguagem. E aí a gente tem o nível de linguagem informal e o nível de linguagem formal. Para que você seja um bom falante, um falante competente, é necessário que você domine tanto o registro informal como o registro formal, né? Porque se você for uma pessoa que só domina o registro formal, você, em alguns momentos da sua vida, né, em algumas situações, vai ser necessário que você utilize o registro informal e você não vai saber. Assim como se você somente utilizar o registro informal, em algum momento da sua vida vai ser exigido que você utilize o registro formal e você não vai saber utilizar. Então, para ser uma pessoa competente linguisticamente falando, é necessário que se domine os dois níveis de linguagem. Outra coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês: forma coloquial e forma culta. Não utilizem mais forma coloquial ou informal, ou então registro formal ou registro padrão. Por quê? Porque quando você utiliza a palavra culta, dá a entender que as outras formas de comunicação, elas são incultas, quando na verdade não é bem isso que se tem, né? A gente tem ali a questão do registro muito pouco associada à questão cultural. Na verdade, a questão cultural, ela influencia os dois, né? As duas formas de níveis de linguagem. Então, tentar não utilizar esse termo forma culta e forma coloquial. Tentar utilizar o formal e informal, que é mais negócio. E é isso que as provas vão cobrar de vocês, né? Bom, então como é que as provas do Enem cobram isso aqui de vocês? Geralmente, essas questões dos níveis registros da língua, né? Dos níveis de linguagem, formal e informal, geralmente vem associado às questões de preconceito linguístico ou às questões de variação linguística, né? Que é um assunto que nós também veremos nessa revisão, que são as variações linguísticas, que são aquelas adequações que nós já estamos vendo aqui, né? De acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a variação regional, né? Que são as diferenciações de uma região para outra, a variação etária, que são as variações de uma geração para outra, isso na linguística, né? Variações da língua. A variação sociocultural, saber qual o nível sociocultural da pessoa, econômico, intelectual, etc, etc. As relações interpessoais, tudo isso influencia na maneira como você vai utilizar a sua linguagem, né? A maneira como você vai se comunicar.
Bom, então, dito isso, dito que nós temos 2 níveis de linguagem, tanto na fala quanto na escrita, que é a informal e a formal, nós vamos falar agora das modalidades da língua. Então, a gente tem a nossa língua, né? A língua portuguesa, nós podemos utilizá-la na modalidade falada e na modalidade escrita. Nós temos diferenças entre a modalidade falada e a modalidade escrita, obviamente, né? Quais são essas diferenciações? A gente tem esse quadrinho aqui para comparar. Bom, primeiro, né, antes de vir aqui para o quadro em si, nós temos a fala, onde ela é muito mais natural. A gente aprende a falar ouvindo os outros falar. Então, a gente aprende organicamente a fala, né? Não é preciso que seja ensinado a fala para nós. Nós aprendemos de maneira orgânica. Já a escrita, nós aprendemos formalmente, né? Nós aprendemos o código dentro da escola ou com algum professor particular, mas, enfim, nós aprendemos formalmente. Então, não é um aprendizado orgânico. Então, a gente tem essa diferença. E a fala, né? O que representa a fala são os significantes sonoros, é o som que as palavras fazem. A escrita, por sua vez, traz a representação gráfica desses sons, que no caso são as palavrinhas escritas, né? Então, a gente tem aí essas diferenciações principais entre oralidade e escrita. Bom, então, na modalidade falada da língua, a gente tem essa forte dependência contextual. Todo contexto comunicativo é muito mais importante na fala do que na escrita. Isso não quer dizer que dentro da modalidade escrita não exista uma dependência contextual. Existe, mas na fala ela é muito mais forte. Na fala, essas relações de interpessoalidade, de faixa etária, de gênero, enfim, todas essas questões contextuais, nível sociocultural, nível social, etc., todas essas questões contextuais, elas são muito mais fortes na modalidade falada que na modalidade escrita, porque a modalidade escrita tenta seguir determinado padrão, que é o padrão da língua, né? O padrão da língua portuguesa. Dentro da modalidade falada, a gente tem pouco ou nenhum planejamento, a gente só vai falando, é completamente espontâneo, né? Fragmentado, e a construção da nossa fala, ela vem, a gente pensa e já está falando, né? Ou seja, não, a gente não planeja, pelo menos não na fala espontânea, não planeja o que a gente vai falar, diferente da modalidade escrita, onde a gente faz um planejamento cuidadoso daquilo que vai ser escrito, né? Que é o que vocês fazem, por exemplo, na redação de vocês, que a gente chama de projeto de texto, que é ali o rascunho, onde vocês colocam lá nesse rascunho, né? O que vai ser discutido na introdução, o que vai ser discutido no desenvolvimento, o que vai ser discutido na conclusão, e depois que vocês escrevem. Então, vocês planejaram essa escrita de vocês. Dentro da modalidade falada, a gente tem a coesão por meio de recursos paralinguísticos ou extralinguísticos, como a entonação, os gestos, os olhares, a expressão corporal, a expressão facial. Então, tudo isso dentro da modalidade falada vai influenciar naquilo que se diz, né? Enquanto isso não é possível, né, na modalidade escrita. Você não vai ter ali uma entonação, você não vai ter um gesto. Então, como é que eu vou fazer, né, para dar esse sentido que eu quero para um texto escrito? Eu utilizo uma coesão por meio de conectivos, eu utilizo determinadas estruturas sintáticas, eu utilizo figuras de linguagem para chegar à intenção que eu quero. Então, tudo isso é alterado na modalidade falada, da modalidade falada para a escrita. Modalidade falada, a gente tem o predomínio de frases curtas
e a ordem direta, sujeito, verbo, complemento do verbo, período simples ou por coordenação. Já na modalidade escrita, nós já temos os períodos mais longos e estabelecendo relação de subordinação entre uma oração e outra, né? Que é o que vocês fazem, por exemplo, na redação dissertativa argumentativa de vocês. Presença de elementos que mantêm a conversação aberta. Entendeu? Tá claro? Elementos fáticos, né? Para ficar ali reconectando o canal que está sendo utilizado. E a modalidade escrita sofre forte influência das convenções, ou seja, da gramática normativa. Bom, então falando um pouco dessa questão da fala, né? Da fala em si, da modalidade oral da língua, a gente tem, né, a utilização do recurso verbal e não verbal na fala, na modalidade oral. Por quê? A gente tem o verbal, as palavras, né? E o não verbal vai ficar a cargo da entonação que a gente dá às palavras, as expressões faciais que fazemos, os gestos que fazemos com o nosso corpo, os olhares, né? Tudo, absolutamente tudo. Aquilo que você veste, a maneira como você se coloca, a sua postura, tudo isso influencia dentro do processo, dentro da modalidade de escrita oral, né? A gente pode observar isso aqui, não sei se vocês têm aquele amigo ou amiga que você só olha e só aquele seu olhar, só com um olhar você consegue dizer tudo o que você queria dizer. Por exemplo, você está no meio de uma conversa, aí tem determinada pessoa falando uma coisa que tanto você quanto a pessoa sabem que é mentira, né? Você só dá aquela olhadinha e o seu amigo já entendeu tudo. Isso é um recurso não verbal da modalidade oral da língua, né? Que é a utilização dos olhares, dos gestos. A gente também utiliza as expressões fáticas, que são essas expressões para ficarem testando o canal de comunicação, né? A pessoa está dizendo uma coisa, você diz, nossa, que massa, pois é, claro. Ou então você fica perguntando, tá tudo bem? Você está entendendo? Isso são expressões fáticas, né? Você testando o canal de comunicação o tempo inteiro. Como, por exemplo, eu dando aula aqui para vocês, às vezes, né, na aula online, eu pergunto, vocês estão me ouvindo? Ou eu pergunto, vocês estão me entendendo, né? E aí os alunos me respondem. E a gente tem os turnos de fala. Vou trazer para uma linguagem mais comum, né? Mais da nossa geração. O feedback. Você fala, você espera uma resposta, né? Você não fica falando para ninguém. Até mesmo quem fala sozinho espera uma resposta, nem que seja da sua segunda personalidade. Então, a gente está sempre ali nesse processo de fala e de feedback. Bom, agora voltando para o processo de comunicação de uma maneira mais geral, né? Tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita. Durante a escola, né? Durante o ensino fundamental e até mesmo o médio, vocês viram o processo de comunicação. Aquele processinho de comunicação, onde depois vocês vão ver as funções de linguagem, lembram? Onde vocês veem o falante, né, o interlocutor, o locutor, na verdade. A gente tem o falante, o locutor. Nós temos o código, no caso a língua portuguesa, por exemplo. O canal de comunicação aqui, Microsoft Teams. A mensagem, né, que é, no caso aqui, a aula toda em si, é o texto. O referente, que é o assunto, nosso assunto, por exemplo, é o processo de comunicação. E a gente direciona isso a um ouvinte ou a um interlocutor. Então, a gente está sempre vendo esse processo de comunicação, né? Aí a gente tem as funções de linguagem emotiva, fática, conativa, cada uma focalizada
em um desses elementos do processo de comunicação. O que acontece? Acontece que esse processo de comunicação, né, proposto pelo Jacobson, ele já está um tanto quanto obsoleto. Ele já não é mais suficiente para contemplar a complexidade da comunicação humana. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o falante, a gente tem a mensagem, e quando nós emitimos uma mensagem para uma outra pessoa, nós temos uma intenção. Então, o falante, quando ele emite uma mensagem, ele tem uma intenção com aquilo, com aquela mensagem, né, proferida. Essa mensagem, né, ela vai por meio de um referente, ela tem um assunto, ela utiliza um código e um canal, como já foi definido, né? E vai para um interlocutor. E tanto o falante quanto o interlocutor, é preciso que nós observemos algumas características, como, por exemplo, a competência comunicativa, né? E essa competência comunicativa, ela abrange a ideologia do falante, do ouvinte, o nível cultural do falante, do ouvinte, o aspecto psicológico do falante, do ouvinte, o gênero textual escolhido. Então, tudo isso influencia no processo comunicativo. Se você diz, por exemplo, você é uma funcionária, você enviou um e-mail com uma proposta, com um projeto para o seu trabalho, né? E aí você recebe um e-mail de volta do seu contratante, né? Do seu patrão. E o e-mail diz assim: você não cansa de nos surpreender. Marcaremos uma reunião amanhã para falar do seu projeto. Bom, se você estiver ali com um aspecto psicológico ok, você vai entender isso como um elogio, né? Se você tiver num dia que você tá assim na bad, deu tudo errado, tipo eu hoje, você vai compreender aquilo como uma comida de rabo, né? Uma briga. Então você vai associar aquele você não cansa de nos surpreender como algo ruim. Se você tiver massa, você compreende como algo bom. E isso acontece em tantas situações da nossa vida que vocês, obviamente, têm ideia, né? Às vezes, principalmente no WhatsApp, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, não pelo que a pessoa falou, mas porque você está mal, porque você está ruim, porque você não está num bom dia. Então, tudo isso influencia a nossa comunicação. A gente vê muito também as pessoas acusando as outras de terem um discurso ideológico. Ah, fulano, ele é ideológico. Como se isso fosse algo ruim, sendo que todos nós somos seres humanos ideológicos, né? Não existe fala, não existe nada sem ideologia, né? Só o fato de organizarmos as nossas frases em sujeito, verbo e complemento do verbo já é uma questão, de certa forma, ideológica. Então, tudo o que nos constrói enquanto ser humano influencia na nossa ideologia, influencia na nossa comunicação. Então, tudo que eu sou, né? Se eu sou uma pessoa cristã, se eu defendo um governo de esquerda ou de direita, se eu... Tudo que eu me alinho, né? Tudo que me construiu enquanto pessoa é a minha ideologia. Então, todo discurso que eu produzo, ele obviamente é ideológico, porque ele sai de mim e eu sou um ser ideológico, né? Então, isso influencia. A minha cultura, né? O acesso que eu tive às questões culturais. Aqui, por exemplo, a gente, no contexto de Nordeste, a gente tem uma cultura bem específica do que em outros lugares, né? Então, algumas situações comunicativas que para a gente é normal, é ok, para algumas pessoas de outros lugares que não têm a nossa cultura, é completamente bizarro, né? Então, as questões culturais, elas também influenciam a nossa competência comunicativa. E o gênero textual escolhido, né? Enfim. Bom, então,
é basicamente isso que eu quero trazer para vocês hoje, né? Esse processo de comunicação, né, ele é muito mais complexo do que o que a gente pode imaginar. A gente tem a questão da intenção do falante ao emitir essa mensagem. A gente tem que observar a competência comunicativa, tanto do falante quanto do ouvinte. E dentro desse sentido de competência comunicativa, eu estou falando de uma competência gramatical, sociolinguística, discursiva e estratégica, ou seja, você precisa saber as questões ideológicas, as questões culturais, as questões psicológicas, as questões do gênero textual abordadas, dentre muitas outras coisas, para que você consiga adequar o seu discurso a um interlocutor visado, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a questão da intencionalidade. Eu não vou trazer o exemplo daqui da apostila, porque ele é um pouco, assim, meio nada a ver, né? Mas vamos lá. O que é a intencionalidade? Se você, por exemplo, vou trazer um exemplo mais real. Você quer contratar um funcionário, você é dono de uma empresa e você quer contratar um pesquisador. Você tem uma empresa de remédios, vamos lá, situação hipotética, e você quer contratar um pesquisador. Você vai, né, em outra empresa e pergunta, vai saber de um funcionário. Funcionário tal é um bom cientista? Aí a outra pessoa pega e diz, olha, ele é pontual. O que houve aqui? Houve de certa forma, probleminha de comunicação. Por quê? Porque ele falou bem, né? O outro contratante falou bem da pessoa que seria contratada. Ele é pontual, isso é uma coisa positiva. Mas pressupõe-se que ele não é um bom cientista. Por quê? Porque isso não foi ressaltado na fala da pessoa que disse, né? Então a gente teve ali a intenção de ocultar o fato de que ele não é um bom cientista. A gente pressupôs ali que ele não é um bom cientista porque foi ressaltada uma outra característica dele. Então, tudo isso, dentre outras coisas, influenciam na questão da intencionalidade da nossa fala, né? Então, por hoje, é só isso que eu quero que vocês observem. E até sexta-feira, onde nós falaremos da conclusão do texto dissertativo argumentativo. E eu quase falo demais.